Olá para todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início aqui ao nosso segundo capítulo, né, no estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Isso aqui vai ser um nado, do verbo nadar mesmo, bem superficial, até porque os assuntos são muitos, inesgotáveis, e que ele inspire, né, a alguns a estudar, né, fazer mergulhos, né, mais profundos na área do conhecimento, deste assunto que é maravilhoso e que nos dá base para entender, né, o Novo Testamento. Que o Senhor nos abençoe, né, enquanto estivermos aqui tratando das coisas relacionadas à Palavra de Deus. Então, esse slide inicial aqui, ele mostra à sua esquerda 7 semanas. Cada semana equivale a 7 anos. 7 vezes 7, 49 anos, está aqui abaixo, né? Bem abaixo da estátua aqui, né? 49 anos. E nós vamos ver aqui a transição, né, da cabeça de ouro da estátua, que é Nabucodonosor, ou os babilônicos, né, os caldeus, ou o leão alado, né, Daniel 7, 4, né? Ele representa então Nabucodonosor, o seu império babilônico, esse leão, né, com asas de águia, né, para a transição da próxima parte da estátua, que são os braços e peitos de prata, que representam o Império Medo-Persa. Aqui, na outra figura mostrada pelo senhor Daniel, nos animais simbólicos, né? Um animal semelhante a um urso, com 3 costelas na sua boca, que representam os 3 grandes impérios que foram dominados e conquistados pelos Medo-Persas, né? Então, nós vamos falar sobre esse período aqui, né? O período babilônico está acabando. Então, vem o período Medo-Persa, do ano 536, né? Até 331 a.C., quando nós vamos ver aqui os macedônicos, né? Os gregos, assumindo o poder. Dentro desse período aqui, nós vamos ver a linhagem dos Asmoneus, que conquistaram, né, e governaram na terra de Israel, até que Pompeu, general romano, né, depois imperador, ele entra e conquista a terra prometida até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 a.C. Então vamos em frente, né? As 7 primeiras semanas são 49 anos. A base para a contagem das semanas está no nosso vídeo sobre a introdução a este assunto, né? Eu vou deixar o link lá para vocês clicarem, caso tenham interesse, né? Esse assunto sobre as 70 semanas está no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Aqui em especial nós vamos ver o verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. São sobre essas semanas que nós vamos tratar. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Nós vamos ver aqui as grandes batalhas internas e externas que eles enfrentaram para concluir, né, esse propósito que Deus colocou no coração deles e liberou, né, eles do cativeiro para reconstruírem a cidade, os muros e o templo. Nós vamos ver aqui 4 pontos, né, importantes, né, que é a ascensão da Média e da Pérsia, a queda de Babilônia. Assim que Babilônia cai, os medo-persas assumem. São 4 os editos ou decretos que liberaram, né, os judeus para retornarem à terra de Israel para a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo. E também veremos a reconstrução do templo e a sua consagração. Desde já recomendamos, né, a leitura do livro de Daniel, Amós, Zacarias, Esdras, Neemias e Esther. A ascensão da Média e da Pérsia, né? Aqui nós vemos, né, nesse mapa, aqui ao centro, né, está o animal simbólico que representa
a Média e a Pérsia. Aqui está em ordem cronológica, né? Primeiro eles conquistam a Lídia, Ciro em 540 a.C., uma costela. Depois eles conquistam o Egito, né? Cambiase, segundo. Em 524 eles conquistam o Egito, segunda costela. E depois eles conquistam, né, aqui a Caldeia, Babilônia, onde estavam, né, assentados os judeus do cativeiro, a maior parte deles, né? Então Ciro e Dario eles conquistam Babilônia. Então, a partir desse momento, nós vamos ter aqui início do Império Medo-Persa. Quando isso se deu, né? No livro do profeta Daniel, capítulo 5, a palavra relata que havia um banquete, Daniel não estava presente, e o banquete, conhecido como banquete de Belsazar, né? Em que ele estava ali celebrando e ele tirou os tesouros que seu pai Nabucodonosor, nesse caso o avô, né? Seu pai Nabucodonosor, tinha saqueado de Jerusalém, e ele pôs vinho e serviu ali, né, as suas mulheres, concubinas, aos seus grandes. E quando ele mexeu e brincou com as coisas sagradas, né, apareceu, como aqui está no texto, né, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de frente do castiçal. Aqui está o castiçal, né, provavelmente o castiçal que ele também havia levado, ou um castiçal comum que muitas vezes é usado para iluminar esses ambientes, né. Então, de frente do castiçal, na caiadura, né, da parede do palácio, e o rei via parte da mão que estava escrevendo. Isto foi, pois, o que escreveu. O que estava escrito lá, eu botei aqui esses tracinhos, né? Que foram mistérios que Deus escreveu ali. Quando nenhum dos grandes, nem dos feiticeiros, nem dos agoureiros, nem dos sábios de Babilônia conseguiram interpretar o que significava, né, ler e dar interpretação, né, a Belsazar, a rainha mãe, ela se lembrou de um cativo de Judá chamado Daniel. Ali ela não usa o nome babilônico dele, ela usa a origem dele, que ele era de Judá e que o nome dele era Daniel, né? Deus é meu juiz. E eles mandam trazer Daniel. E Daniel, então, cheio do Espírito Santo, né, ele vai interpretar aquilo que estava escrito ali. Então, o que se escreveu? Isso aqui é interpretação do que estava escrito. Mene, Mene, Tekel, o Farsim é aramaico. O que estava escrito lá não era, porque se fosse aramaico, qualquer um poderia ler. Se estivesse em aramaico, ainda teriam que dar a interpretação do que significava cada ponto desse, né? Então, Daniel ele vai dizer a interpretação. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Mene, Mene, né? Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Tem um detalhe interessante aqui, onde eu estava fazendo uma compra aqui no centro mais próximo, que é na Taquara, em Jacarepaguá, e numa banca de jornal eu vi um DVD de arqueologia. Aí eu fui e comprei esse DVD, e enquanto eu estava assistindo, ele passou algumas coisas sobre o Egito e depois ele entrou na Mesopotâmia. Então esse CD, eu vou encontrar aqui, depois eu coloco o nome do autor, né, até para dar os créditos a ele. Ele fala que Mene, né, Tekel, né, o Farsim eram pesos, por isso eu botei isso aqui, né? Eram pesos usados em balanças em Babilônia. Por isso o Senhor ele fala, Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E Pérez ou o Farsim, né, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Aqui Pérez é hebraico, dividido, e Farsim também é aramaico e também significa dividido. O U aqui, ele é uma partícula aditiva, como é o nosso E. Então, E Farsim, né? E metade, né? Então, naquela mesma noite em que Belsazar ele estava celebrando ali com os seus grandes e que Deus decretou um juízo, que o reino dele seria dividido e dado aos medos e aos persas, do lado de fora estavam os persas, onde os engenheiros, né, de Dario e de Ciro, eles fizeram uma obra e desviaram, né, o leito do rio,
E eles entraram em Babilônia, sem guerra, né? Eles conquistaram, e a palavra diz que naquela mesma noite, né, Belsazar, né, ele foi morto, né? É uma história aqui bastante interessante, né? Então aqui um pouquinho sobre Ciro, né? Pérez, né, ou Farsim, dividido e foi dado aos medos e aos persas, né? Existem algumas profecias na Bíblia sobre Ciro, cerca de 200 a 150 anos antes dele nascer. E essas profecias impressionaram tanto a Ciro que ele permitiu, né, e deu o primeiro decreto para que os judeus voltassem para reedificar Jerusalém e o templo, né? As profecias de Isaías têm um peso, né, a mais porque foram registradas, né, uns 200 anos antes, provavelmente 150 anos antes de Ciro ter nascido, né? Aqui eu coloquei duas profecias, né, que Isaías fala sobre Ciro. Uma no capítulo 44 e a outra no capítulo 45. Do capítulo 44, verso 28. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Então já havia uma profecia que Deus iria levantar um homem 200 anos antes, diz o nome dele, e qual seria, né, o propósito dele ter sido levantado, por que o Senhor deu os reinos a ele, para que ele tivesse poder para determinar que os judeus voltassem e reconstruíssem Jerusalém e o templo. Aqui é outra profecia em Isaías 45:1, o Senhor o chama de ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Ungido é aquele que é separado pelo Senhor para uma determinada, específica, importantíssima missão. Neste caso, o Senhor ele ungiu a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de sua face e discergir os lombos dos reis para abrir diante dele, né, as portas, e as portas não se fecharão. Então o Senhor ele foi abrindo os caminhos, né? Secou o rio, né, para que ele pudesse passar. Já existiam algumas profecias também que o rio, né, Babilônia, ela chamada ali naquela região que ela estava, Mesopotâmia, meso, meio, Potâmia, rios, né? Então ela ficava entre rios, Tigres e Eufrates. E a profecia diz que o rio Tigre ele secaria, abrindo caminho para o exército de Ciro. Você pode ler lá em Isaías 44, 27. Como lemos aqui acima em Isaías 45:1, né, que as portas, os portões se abririam, né? Então está exatamente aqui, né? Os portões se abriram, né? E Ciro ele entra, só que foi aberto um portão especial, né? Onde não havia portão, que era o leito do rio, por ali ele entrou. E que o exército dos babilônicos, né, eles deixariam de lutar. A palavra diz aqui em Jeremias, eles seriam como mulheres no dia da batalha, né? Não lutariam. E consta-se que Ciro ele dominou, entrou, conquistou a cidade, sem que fosse necessário, né, lutar contra os caldeus, contra os babilônicos, né? O primeiro edito, né, ou decreto de Ciro em 538, né, antes de Cristo. Eis o que declara, né, o rei Ciro, né? Nós cremos que o Todo-Poderoso, que nos constituiu rei sobre toda a terra, é o Deus que o povo de Israel adora. Pois ele predisse por seus profetas que nos traríamos o nome e que trazemos o nome que trazemos, né, que traríamos o nome que trazemos, e reconstruiríamos o templo de Jerusalém, consagrado à sua honra na Judéia. Esse soberano falava assim porque tinha lido nas profecias de Isaías escritas 200 anos antes que ele tivesse nascido e 140 anos antes da destruição do templo, que Deus lhe tinha feito saber que constituiria, né, a Ciro rei sobre várias nações e inspirar-lhe-ia, né, a resolução de fazer o povo voltar a Jerusalém para reconstruir o templo. Então aqui foi retirado do livro História dos Hebreus, livro 11º de Flávio Joséfo, né? Recomendo, né, a leitura deste livro. Então Ciro, após decretar, né,
Zorobabel e Esdras, eles descem. Descem ou sobem? Eles sobem, suba a Jerusalém, né? Eles sobem a Jerusalém. Quando eles estavam no Egito também, a palavra fala, e os farei subir da terra. Jerusalém sempre é para cima, né? Então nós vamos subir também, vamos para Jerusalém celestial. Em Esdras capítulo 1, né, Ciro, rei da Pérsia, ele permitiu em 538 a.C. que Sesbazar, Zorobabel, alguns dicionários dizem ser a mesma pessoa, né? Outros dizem que Sesbazar era avô de Zorobabel, da casa de Davi, então eles eram de linhagem real, voltassem levando consigo muitos judeus e os tesouros da casa do Senhor que haviam saqueados por Nabucodonosor. Logo que chegado, né, ajudados por Josué, que era sumo sacerdote, no livro de Esdras ele é chamado de Jesua, é a mesma raiz, né? Sumo sacerdote, deram início à reconstrução do templo. Mas, devido às intrigas dos inimigos de Judá, que são muitos, né? Seriam tempos angustiosos, né? As tranqueiras e as ruas, né? Elas estariam ali sendo vigiadas e muitos se levantando contra os judeus, né? Então, devido às intrigas, né, a obra paralisou até o segundo ano de Dario Stapes. Né, logo foram animados e exortados pelos profetas Ageu e Zacarias. Por isso eu recomendei também a leitura de Ageu e Zacarias, né, a retornarem ou a retomarem, né, a construção do templo. Aqui está uma das profecias de Ageu, no capítulo 1, verso 4. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas? A construção estava parada, mas cada um estava se voltando para as suas próprias casas, né? Enquanto esta casa, ele está falando do templo, enquanto esta casa fica deserta, ou seja, não tinha ninguém ali trabalhando, né? 2, né, Esdras, por ordem de Artaxerxes Longímano, rei da Pérsia, em 400, ele reinou de 465 a 425 a.C., ele foi comissionado, né, a ir a Jerusalém. E algo interessante é que Esdras e os seus homens, Esdras, Neemias, eles se dedicam à palavra de Deus. Nesta época, eles vão pegar o Velho Testamento, né, eles vão codificá-lo, né, classificá-lo, vão ajudar a retirar aquilo que era as literaturas apócrifas que já estavam começando a surgir nesse período. E essa literatura apócrifa ela vai ficar mais evidente, né, e em maior número durante o período interbíblico, né? Existiam muitos livros escatológicos, né, de fim do mundo, né, e Esdras ali ele foi colocando em ordem, praticamente já foi definindo o cânon, que nós chamamos dos livros inspirados, né, por parte de Deus para comporem, né, a Bíblia. Né? Então Esdras e Neemias, eles não somente reedificaram cidades, casas e muros, eles restauraram a lei, a ordem, a família, né, os valores morais e espirituais que estavam há muito tempo, né, distantes do povo. Né? E levou o povo ao conserto também, né, que serviriam ao Senhor, a abandonarem a idolatria, né, aos casamentos que eram com mulheres, né, de outras nações, o que não era permitido pelo Senhor. Então houve uma grande reforma, né? Lutero fez uma reforma no século XVI, Esdras e Neemias, cerca de 500 anos antes de Cristo, também fizeram uma excelente reforma espiritual, né, na vida do povo de Israel. Esdras 3:10, eles chegam então à terra. Eu acho tão bonito quando Esdras ele se envergonha de pedir ajuda ao rei, porque ele diz: o nosso Deus nos ajudará. Então ele lança a mão dos recursos da graça, ele chama o povo, né, para a oração, para o jejum, e eles pedem que o Senhor guardasse, né, o caminho deles, né, porque eles estavam levando muitos bens do Senhor, né, tesouros, né, e eles oraram, né, ao Senhor, jejuaram, e eles conseguiram chegar na terra. Quando lá eles chegam, eles glorificam ao Senhor, porque o Senhor guardou e cuidou deles no caminho. Né? Então, quando eles chegam, havia permissão, né, de Dario, de Ciro, melhor dizendo, primeiro foi Ciro, né? Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor
conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Vemos aqui a restauração. O templo ainda não estava edificado, mas a restauração do culto já estava feita naquele lugar, né? Então eles louvam ao Senhor quando o alicerce ele é lançado. Esdras 3, 12 e 13. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefe dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes de júbilo e com alegria, porque estavam vendo o início de um trabalho do cumprimento das profecias do Senhor, de maneira que não se discernia a voz, não discernia o povo, as vozes de júbilo e de alegria, das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia muito longe, né? Então temos que glorificar muito ao Senhor, porque a cada dia Ele está restaurando as nossas vidas, né? Ainda que fosse um pequeno início, a própria Bíblia diz para não desprezarmos o dia das pequenas coisas, né? Vamos subir ao morro, ao monte, vamos cortar madeira, trazer as pedras, edificar a casa, e o Senhor dela se agradará, né? Vamos trabalhar. As ruas e tranqueiras, se edificarão, é o texto aqui de Daniel capítulo 9, né? Vai surgir aqui um grupo, que são os samaritanos, e quando o reino de Israel, ele foi dividido em dois, o sul ficou Judá e o norte manteve o nome de Israel, a capital que era Samaria, né? Quando eles foram levados para a Síria, por Senaqueribe, ele traz povos e colocam estrangeiros ali na terra, e eles se misturaram e eles acabaram tendo o nome de samaritanos, né? Eles adoravam a Deus e também aos seus deuses, né? Então foi feito um templo no Monte Gerizim, e aqui vai começar a cisma entre os judeus e os samaritanos, que é muito bem vista lá em João capítulo 4, naquele diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, né? O samaritano, após serem impedidos de trabalharem na reconstrução do templo, tanto os samaritanos quanto os demais, cujos nomes não foram achados na genealogia, nos livros da genealogia, eles não puderam trabalhar. Aí se levantaram contra, viraram inimigos. Então eles foram impedidos, e então Reum, o chanceler, e Simsai, o escrivão, e outros seus companheiros. Aqui tem uma relação aqui de povos que Senaqueribe havia levado e deixado lá naquele lugar, que eles queriam ajudar, mas como já disse, os nomes não estavam escritos nos livros das genealogias, então eles não puderam trabalhar. E o que eles fazem? Arquitetam um plano, junto com Reum, o chanceler, e Simsai, o escrivão, eles escrevem cartas para o rei Artaxerxes, dizendo que se Jerusalém se reedificasse, ele não teria mais parte daquele lado do rio, que ele não receberia mais a parte que eram dos impostos, que eram retirados dali e levados para lá. É levado para lá, ele faz uma conferência, ele acha os livros onde estavam escritas que as orientações haviam sido dadas para que o templo ele fosse reconstruído, a cidade restaurada. Então o rei Artaxerxes ele dá ordens, e a obra ela é interrompida no início, porque ele ainda, voltando aqui, primeiro ele vai parar para ver se realmente existem essas ordens. E enquanto ele não acha, as obras ficam paralisadas. Somente depois é que ele dá ordem para que o templo ele retorne. Então cessou a obra da casa do Senhor, até que o rei encontrasse lá os escritos, os arquivos. Cessou até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Deixa eu voltar aqui, Este povo aí, esse povozinho, nossos adversários, se levantaram, escreveram cartas, mandaram a Artaxerxes. Artaxerxes mandou parar a obra até que foi encontrado, o que estava escrito lá, que havia uma orientação, uma permissão, um edito, que é a lei dos medos e dos persas, não se pode revogar. Então foi dado novamente a orientação e a ordem para que tudo fosse reiniciado ali, que a obra toda fosse reiniciada. E a obra parou por cerca de 16 anos, que é um grande prejuízo. Eu gosto muito de Neemias quando ele diz, não posso descer, não posso parar.
estou realizando, né, uma grande obra. De vez em quando vem uma tristeza, lutas, dá vontade de parar, mas nós não somos como aqueles que recuam, né? Porque se o justo recuar, né, a palavra do Senhor diz que a alma do Senhor não tem prazer nele, né? Então lançamos mão do arado, mesmo com lutas, dificuldades, duro chão, pedras, espinhos, nós prosseguimos, né? Tem que ser assim. Então, em 520, né, os profetas Zacarias e Ageu, que eu volto a dizer aqui que vocês devem ler, né, eles exortam, incentivam, estimulam o povo a voltarem, né, ao trabalho depois que foi dada a permissão da restauração, né, do reinício. Né. Os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Idos, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome de Deus, do Deus de Israel, eles profetizaram. Então levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que o ajudavam. Então, e não havendo profecia, o povo se corrompe, né? Mas quando há profecia, né, o povo ele se levanta, né, para realizar a obra de Deus, e os profetas estavam ali juntos, né? Lembrei agora, né, de Baraque e de Débora, né? Que Baraque disse para Débora: se você não for comigo, eu não irei a essa batalha, né? Mas não podemos entrar numa luta, iniciar uma obra, sem que a profecia, sem que Deus, o Espírito Santo, esteja ao nosso lado, né? Aí está em Esdras capítulo 5, verso 1 e 2, né? Falando de Ageu e Zacarias. Em Ageu 1, 2 a 4, né? Nós vamos encontrar aqui mais algumas falas dos profetas, né? Exortando o povo ao trabalho. Né? Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que esta casa deve ser edificada. Veio, pois, a vós a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar em vossas casas forradas, enquanto a minha casa vai ficar deserta? Aí o Senhor começa a dizer a eles que tudo o que estava acontecendo, a escassez, o receber o salário em um saco furado, de comer e não saciar, é porque eles não estavam colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando eles começam a botar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus abençoa a construção da casa e abençoa também, né, o povo de Israel que havia voltado para a terra, né? A ordem para reedificar, né, ela é ratificada. Então veio Sesbazar, já falei, né, que muitos acreditam ser Zorobabel ou o avô dele, né? Pois o fundamento da casa que está em Jerusalém, desde então para cá, está se reedificando e ainda não está acabada. Foram vários anos, né, tentando, né? E acabou-se ao terceiro ano, ao terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, os restantes dos filhos do cativeiro, aqueles que voltaram de Babilônia, fizeram a dedicação, que é a consagração do templo. Depois vai acontecer de novo lá no ano 168 a.C., que nós vamos ver na próxima fase, né, que é o período das 62 semanas, quando os asmoneus ou os macabeus, né, eles consagram, né, o templo a Deus, onde é criada a festa da dedicação, ou festa das luzes, ou Hanukkah. Não foi aqui não, tá? Vai ser 168 anos antes de Cristo, um pouco mais para frente. E eles dedicaram, né, a Deus com alegria, né, e ofereceram para a dedicação dessa casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos por expiação do pecado, e de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Esdras 6, capítulo 6, verso 15, né, a 17. O quarto edito, né, ele foi dado por Artaxerxes em 444 ou 445 a.C. e incluía, né, a permissão para restaurar e fortificar a cidade. Aqui, quem recebeu esse edito, né, essa ordem para voltar, foi Neemias, aquele que era copeiro do rei, que já estudamos, né, vastamente aí
sobre as reconstruções dos muros. E volto a dizer, Neemias e Esdras não reconstruíram somente cidades, muros e portas. Eles reconstruíram a nação. Eles fizeram uma reforma espiritual. Eles reconstruíram vidas, famílias, né? Então Neemias ele usa os recursos da graça, os meios de graça, né? Quando Anani, seu irmão, vem e diz para ele, né, que a obra lá ela estava atrasada e que os habitantes da cidade estavam né, em grande angústia e pobreza, Neemias ele usa, né, o jejum, a oração, e ele ora por um determinado período, pedindo graça quando ele estivesse diante do rei. Quando ele chega diante do rei, o rei percebeu que ele era o copeiro do rei e que ele nunca havia se apresentado triste diante do rei. O rei é aquele, né, nosso rei, né, é aquele que conhece a tristeza do nosso rosto e sabe que as coisas não estão bem no momento e ele sempre tem uma palavra para nós, né? Como um rei humano deu uma palavra, né? Viu e percebeu o coração de Neemias, disse isso não é outra coisa senão tristeza de coração, né? Se um rei humano percebeu isso, o nosso rei eterno, né? O Deus Todo-Poderoso, aquele que é onisciente, o conhecedor de todas as coisas, ele também sabe o que passa nos nossos corações, né? Neemias orou antes de pedir, o rei falou que o que você quer, mas ele orou. Então, antes de pedir também, né, ore, e ele pediu e o rei concedeu que ele voltasse a Jerusalém. E Neemias chegou em Jerusalém por volta do ano 445, 13 anos depois de Esdras. Após muitas resistências internas e externas, lembram de Sambalate, Tobias, os amonitas, os arábios, aqueles que se levantaram, né, do lado de fora e também do lado de dentro, quando Neemias reconstruía, né, reconstruiu os muros, e quem reconstruiu o templo foi Esdras e Zorobabel. Neemias reconstruiu os muros e recolocou as portas. Então ele mesmo com muita resistência, um muro extenso, ele tinha estratégias específicas, né, cada um trabalhando de frente da sua casa, uma mão fazendo a obra, na outra tinha as armas, e o que tinha a trombeta estava junto dele. Quando a trombeta tocasse, onde a tocasse, todos ali se ajuntavam, porque o Senhor iria pelejar por eles, né? Neemias, 12 anos depois, voltou a Suzã, e no ano 433 ele pediu nova licença para retornar a Jerusalém. Quando ele voltou, já encontrou tudo distorcido, né? Já tinha uma câmara para Tobias no templo de Deus, ele teve que tirar os móveis de Tobias, jogar para fora, né? Arrancou alguns, né, os cabelos da cabeça, né? Então ele teve que fazer de novo, se distanciou um pouquinho só. Quando voltou, já estava tudo precisando de reforma, né? Então Neemias, né, ele reconstrói os muros. Eu não vou entrar nesse assunto, mas aqui está, né, uma representação gráfica. Não é exata, é só uma representação gráfica dos muros e as portas, que nos dias de Neemias foram 10 as portas que foram restauradas, né? Então Neemias foi este restaurador, né, de famílias, né? Encerrando as recomendações, né, de leitura e a bibliografia usada: Dicionário da Bíblia John D. Davis, História dos Judeus, História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, a Bíblia Hebraica, editora Sefer, The Holy Bible, versão King James, a Judaica, o conhecimento judaico, aqui 1 minuto, né, o guia bíblico, né, e agradecimentos aqui, porque esses livros eu ganhei de presente, né, da Ana, do Jeff, do Militão, Carlos Eduardo, Elias Baruch, Ricardo Torres e Gabriel. Então, a todos, né, a paz do Senhor. E vamos continuar, né? Eu estou fazendo esse nado superficial, que vocês possam aprofundar e procurem conhecer mais ainda, né, daquilo que é a história, né, de Israel, a história bíblica que nos trouxe, né, onde nós estamos hoje. Amém? A todos a paz do Senhor.